Olá, boa tarde, mulheres. Quem está chegando aí, né? A gente vai hoje fazer a partilha da célula das rosas, né? Hoje é um dia, como sempre, né, muito especial para mim, para Vivi, né? Porque é um dia que a gente sabe como é importante, Deus vai nos falando, né? Nesse tempo de hoje. Eu estou tentando fixar aqui o comentário, né? Para quem não me conhece, então, eu sou a Cristiane, sou a coordenadora da Célula das Rosas, do Movimento Rosas de Saron. E hoje nós vamos falar de uma mulher que, assim, para mim foi uma grande descoberta, né? Eu já vou chamar a Vivi, porque eu gosto de falar com a Vivi. É sempre muito complicada. Então, hoje a gente vai falar de uma mulher muito linda. Oi, Vivi. Oi, olá! Hoje a gente tem um recurso novo, Vivi. Eu consegui botar aí, com a ajuda da nossa pastorada da comunicação, né, do movimento, fixar o comentário da nossa mulher de hoje. Olha que bonitinho que ficou. Ah, ficou lindo! Então, obrigada, meninas da comunicação, as rosas da comunicação, né, que sempre nos auxiliam, né, Vivi, nesse momento de. Porque para a gente também é tudo muito novo, né, Vivi? Verdade. Tudo muito novo é vergonha também, né? Ficar na frente das câmeras assim. Tudo acontece. É verdade. E elas dão assim várias dicas, né? E essa questão do Sim. fixação, eu acho que foi bem legal mesmo, né? Que elas falaram, elas mandaram um videozinho explicando, Cris, ó, fixa lá o comentário, né? Nós Ai, vamos que falar ótimo. sobre a mulher cananeia, né? Tanto tem dois evangelhos, né, que falam sobre essa mulher, mas assim, o Sim. evangelho de Marcos me tocou profundamente, né? Hum, Marcos está lá no capítulo 7, versículos do 24 ao 30, da mulher isso. cananeia. E aí, Vivi? E aí, Cris? E aí? Preparada? Vamos de casa, né? De casa, de água, de café. Ó, tô com a minha caneca também. Ó, então, né, que nós somos essas filhas amadas e como a gente aprende com essas mulheres, né, Vivi? Tem sido Muito, Cris. assim, de muito aprendizado, né? Onde Deus vai colocando as sementes no nosso coração e ao longo da semana a gente vai degustando, né, Vivi? Verdade. Vai deixando até aquela vontade de ir mais fundo, né? De procurar mais, de estudar mais, de saber um pouco mais. Até mesmo porque toda vez que a gente lê a palavra, a gente tem um pouco, uma percepção um pouco diferente, né? A gente enxerga uma coisa que não enxergou lá atrás. E aí é muito bom. É o que eu falo, né? A palavra de Deus, né, é uma carta de amor. Ela é tão eficaz na nossa vida e ela é contínua, né? Sim, Ela é falada o tempo todo conosco, né? O que você falou é muito certo. Quando a gente lê a primeira vez, ela toca na gente de uma forma, e aí é aquela palavra que a gente precisa entender naquele momento, e num outro momento, quando a gente lê novamente, né? Parece que cai uma venda, né? E a palavra se verdade. revela novamente de uma forma totalmente diferente para a gente, numa mesma leitura, né, no mesmo evangelho, no mesmo texto bíblico, mas Deus vai revelando, né, cada vez mais essa Uhum. palavra diferente, né? Verdade, Cris. Cada vez a gente descobre algo a mais, algo além que Deus quer mostrar para a gente através daquela palavra, né? A gente não fica limitado a uma só informação, né? A uma só promessa. Tem, às vezes, alguma outra coisa que a gente não percebeu anteriormente que Deus vai falar ali naquele momento, né? Quando a gente relê aquela palavra. E isso é muito, muito edificante. E assim, Vivi, uma coisa que muitas mulheres, né, talvez possam estar se perguntando, né, mas como eu consigo, né? Que tem muitas mulheres que perguntam, eu quero ser como você, quero ser como a Vivi, né? Não é ser como, como a gente, mas é buscar essa íntima relação com Jesus todo dia, né, Vivi?
Verdade. A conversão ela tem que ser diária, né, Cris? A gente não pode, me converti, acabou. Não, ela tem que ser diária, tem que ser feita diariamente, tem que se buscar constantemente ao Senhor. A gente não pode se limitar, a gente não pode travar, parar. Encontrei e acabou. Não. Deus tem muito mais a oferecer. Então a gente tem que buscá-lo constantemente. Né? E essa relação, né, eu acho que é interessante a gente falar, porque assim, eu vi na mulher cananeia muito essa questão, né? Deus foi lapidando ela. Eu vou falar um pouquinho disso aí no meio da partilha, né? E assim também é na nossa vida, né? Quando a gente aceita Jesus, né, é criado um vínculo, né, de relação. Sendo que numa relação existem vários níveis de profundidade, né? Assim, quando você conhece uma pessoa, tenho certeza que quando você conheceu o seu marido, né? É Rafa, não é isso? Rafael. Rafael. Rafael, é. Quando você conheceu o Rafael, eu pensei, não posso falar o nome errado. Quando você conheceu o Rafael, né, com certeza teve, né, os níveis, né? Primeiro foi aquele olhar, né, de apaixonada, pode ser, pode não ser, não é verdade? A Verdade. dúvida, aí namora, conhece, né? E depois, eu acho que pode dar um caldo. Aí vai para o noivado, aí já é outro tipo de relacionamento, né? E assim também é com Jesus, né? Quando a gente se converte, aceita Jesus como verdadeiro Salvador, né? Que a gente sabe que Jesus é o meu Salvador, é o meu pastor, é a luz, né? A gente vai se aprofundando cada vez mais nesse relacionamento com Ele. E esse relacionamento Sim. é aprofundado cada dia mais lendo a palavra, né? A própria Bíblia fala, né, que a palavra é luz para o nosso caminho, né? É lâmpada para os nossos pés. Então, é nesse aprofundar da palavra que a gente vai criando essa intimidade, né? É uma frase que eu gosto muito, né? A gente só ama verdadeiramente aquilo que a gente conhece. E a gente vai conhecer através de quê? Através da leitura, não é mesmo, Vivi? Sim, Cris, com certeza. A cada dia se aprofundando mais nessa intimidade, né, nesse relacionamento com Deus, a gente aprende mais, a gente fica cada vez mais próxima, mais perto, né? E aí vai, com isso vai mudando muita coisa, né? Vai mudando nossas atitudes, nossos temperamentos, vai mudando, né? Porque Deus tem esse poder de ir nos moldando, nos modelando da maneira que Ele quer. E esse Amém. aprofundamento acontece, né? Esse aprofundamento acontece muito nessa busca, né, da palavra. Porque, como a Cris disse, é a luz para os nossos pés, né? É a lâmpada para os nossos passos, para que a gente possa caminhar. Aqui contém a verdade, aqui contém a luz. E é isso que a gente busca constantemente, né? Estar na luz, ser luz para o mundo. É verdade. E nessa de ser luz para o mundo, né, de aprofundar a palavra, a gente tem aí uma pessoa muito especial, né, que a gente teve aí o nosso Cenáculo das Rosas, né, Vivi? Foi assim um domingo de muita unção para a gente, né, que estava no movimento, né, quem pôde estar lá conosco também. E essa pessoa estar conosco, né? Jesus, ele desceu ao mundo, se fez homem, ficou no meio de nós, nos deu grandes ensinamentos, e quando ele foi embora, né, quando ele se juntou ao Pai, ele falou: vou mandar um advogado para vocês. Nós não estamos sozinhas, né, Vivi? Não, não estamos sozinhas. Nós estamos guiadas, orientadas, cheias do Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado, né? A promessa que foi cumprida, né? Uma das promessas cumpridas aí, né? Com a descida do Espírito Santo sobre nós. Amém. E por isso Amém. vamos cantar, né, Vivi? Uma música que todo mundo Vamos. conhece. Eu gosto muito dessa música, tenho assim, ótimas lembranças dessa música da minha juventude, né? E como a gente pede, né, realmente, porque só o Espírito Santo para verdadeiramente nos transformar, né, nos fazer renascer, né? Porque é esse Espírito Santo que vai movendo a gente para esses níveis, né, de relacionamento. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo nesse caminho. Senhor, eu quero ser uma mulher nova. Senhor, eu quero ser uma mulher transformada. Vai, né, modificando
o que é velho para o novo, porque não tem como as duas coisas ficarem juntas, né? O velho tem que sair para o novo entrar. Então, é o Espírito Santo que vai nos ajudando e nos auxiliando nesse caminho. Isso aí. Vamos cantar, é uma música bem alegre, né? Invocando o Espírito Santo sobre nós nesse momento, nos conduzindo para essa live de hoje. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. E que o nosso coração possa estar aberto nesse momento para ouvir a partilha, a palavra de Deus que será proclamada, para acolhermos todas as palavras no nosso coração, Isso. com total confiança e esperança em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele quer o melhor sempre para nós, seus filhos amados. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, então, né, como a gente já falou, né, hoje, a gente vai partilhar sobre a mulher cananeia, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Como é um evangelho bem curtinho, eu acho bacana a gente ler, né, Vivi? Que aí a gente vai destacando Sim, alguns pontos. sim, Cris. Então, Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônio. Entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Porém, ele não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã. A mulher era pagã, eita, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ai, Vivi, que mulher linda! Que mulher linda, Cris, e que mulher corajosa, né? Que coragem, né? De tomar essa atitude, né? Eu achei muito importante aí, muito assim, marcante para mim, justamente essa coragem dela, né? Porque ela não era judia, né? Como os demais. Ela não era judia, era uma estrangeira, era uma pagã, né? Aí, aqui na minha Bíblia até fala que a mulher Ciro-fenícia, né? Que ela era da região da Síria. E aí ela vai até Jesus. Ela chega lá e pede para ele, né? Ela toma essa atitude, ela tem essa coragem de ir até o Senhor, né? Porque ela ouviu falar de Jesus em algum momento, né? E, ó, Jesus está por aqui, está passando por aqui. Ela, naquela situação com a filha, não pensou duas vezes, né? Eu vou até ele, eu vou pedir que ele cure a minha filha, que ele expulse esse demônio que a atormenta. E essa coragem dela inicial já me impactou bastante,
Porque às vezes a gente não tem a coragem de rasgar o coração para Deus. A gente guarda, né? A gente esconde, né? E ela teve essa coragem. Ela foi lá, se humilhou e mostrou para o Senhor, né? Que ela precisava da ajuda dele, que ela precisava que ele agisse por ela. É verdade, Vivi. E assim, quando a gente, né, começa a estudar sobre essa mulher cananeia, né, é o que você falou. É uma mulher estrangeira. Eu tive até estudando algumas coisas, né? Essa mulher provavelmente ela adorava outros deuses. Eles tinham vários Sim. deuses que adoravam, né? E aí isso vem muito lá da, ai, eu esqueci o nome daquela rainha que brigou com todo mundo, Jezebel. Jezebel. Então, lembrei. Ela é tão ruim, né, que a gente prefere até esquecer dessa mulher da Até Bíblia, porque a gente esqueci. não quer ser ela, né? Mas assim, era um povo que tinha vários deuses, né? E essa mulher, uma improvável, a gente já falou de tantas mulheres improváveis, né? Justamente uma mulher improvável, ela tomou essa coragem, né? Porque quando Jesus chega lá, isso que eu assim, eu falei assim, gente, que coragem dela, né? Porque assim, Jesus chegou e meio que se escondeu, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali na área, né? Sim, Então, verdade. não é porque fala assim, olha, Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Sendo que quando a gente vai, né, depois a gente pode até colocar lá, quando a gente for botar aqui, né, em Mateus fala que ela já tinha ouvido falar desse Jesus, né? Sim. Então, olha como que é bonito, né? Mesmo ela sendo uma mulher improvável, uma pagã, né, da região da Fenícia, ela já tinha escutado o testemunho da palavra. Ela já sabia quem era Jesus, né? Ela já tinha ouvido falar das grandes maravilhas. E eu acho que é também lá um texto do Mateus, né? Porque assim, são textos muito ricos, né? Cada um tem uma Sim. riqueza. No texto de Mateus fala que ela chamou filho de Davi. Então ela reconheceu ele realmente como um filho de Davi, o Messias que tinha chegado para libertar o povo. E aí a gente pode não entender, né, quando Jesus fala sobre isso, né? Porque, assim, quando eu li a primeira vez esse evangelho, eu fiquei assim, caraca, eu não acredito que Jesus falou isso. Jesus veio para todo mundo. E ele meio que dá uma trava nessa mulher, né? Quando ele fala, Verdade. deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, Saciados. porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos, né? Porque ele tinha vindo para os judeus. Mas Exato. Deus é tão misericordioso, né? E Jesus, com certeza, foi um grande intercessor também, junto do Pai, né? Porque ele foi rejeitado no meio do povo, né? Quem ele escolheu, né? Aonde ele fez os grandes curas, né? Quem demonstrou grande fé foi justamente os improváveis, né? E isso me remete àquela passagem lá do Antigo Testamento, né? Quando um profeta pergunta, mas se tiver um servo fiel, tu ainda vai destruir a cidade? Deus fala, não, por conta desse um eu não destruirei, Eu não vou. né? Então, isso me remete muito isso, né? Que o quanto Jesus também não deve ter intercedido por nós, né? Pai, eu quero vir para todos, eu não quero vir só para o meu povo, eu quero vir para todos, né? E Jesus, a gente é salvo realmente, né? Porque olha que mulher, a improvável, e ela mostra uma fé tão grande, né, Vivi? Então, assim, essa coragem, né? Assim, me chama também muita atenção, porque eu acho que é tudo aquilo que nós já conversamos aqui nessa tarde, né, nas outras tardes, é viver na certeza, não é na expectativa, né? Ela teve a expectativa de escutar de quem era Jesus, que Jesus era o Messias, era o filho de Davi. Ele, né, com certeza ela já tinha escutado sobre os diversos milagres que ele fez, e aí Sim. ela tomou a coragem. Quando ela descobriu que Jesus estava escondido, ela falou, é lá que eu vou importunar esse Jesus.
porque ele vai salvar a minha filha, né? Um momento de crise, né? A gente que é mãe sabe o quanto é cruel ver o nosso filho muitas das vezes com febre, né? E é um momento de crise que leva ela a essa busca do Messias, né? De uma resposta de Deus. Verdade. Ela ali ela se tornou humilde, né, de ir buscar essa ajuda, né, essa cura para a filha dela. E no momento dessa resposta, né, que Jesus dá a ela, uma resposta até um pouco mais ríspida, né, em relação a não, né, não dar o pão naquele momento para outros e sim para o seu povo, né? Ele veio pelos filhos, né? E aí ela não. Eu acho bonito dela responder, Cris, o que ela respondeu sem murmurar e sem blasfemar ao Senhor. Né? Ela teve uma resposta que ela não machucou, não magoou, não feriu a ele de forma alguma. Mas ela pediu justamente isso, a misericórdia, né? O Senhor tem misericórdia também de nós, né? Porque assim como os cachorrinhos, né, comem também as migalhas que caem da mesa, né, dos seus donos. E ela teve essa humildade, não blasfemou, não murmurou a resposta que o Senhor lhe deu e ficou ali de prontidão, né, esperando ele dar aquela palavra final de que a filha estaria curada. Ela não perdeu a fé em momento nenhum, né? E isso dela não ter respondido de forma agressiva, né? Porque às vezes a gente quer para ontem, né? Alguma coisa. Se alguém falar algo assim pra gente, o que que a gente não vai falar, né? E aí tem essa questão dela não ter blasfemado, dela não ter murmurado, mas ela ter confiado que ele ia realizar a cura, né? Ela não foi embora, ela ficou ali aguardando, e aí Jesus falou: pode ir, sua filha está curada. Porque a fé dela foi maior, né? A coragem dela foi maior, e a atitude humilde dela também foi essencial nesse momento. Uma das coisas, né, que me chama muita atenção é isso, né? Que ela teve a ação, né? Ela se prostrou aos pés de Jesus, né? Ela caiu aos seus pés, uma forma realmente de adoração, né, Vivi? Isso me chamou Sim, muita atenção, né? Porque mesmo diante de toda a crise, ela reconheceu que ele era o Messias e o adorou. E aí, né, eu pergunto, né, para as mulheres que estão aí, né, acompanhando a gente, será que nós temos essa atitude dessas mulheres? Dessa mulher cananeia, que em meio à crise reconhece que Jesus continua sendo Jesus, né, e se prostra, louva, o adora, e mesmo diante de uma negação, que eu entendo que nesse primeiro momento Jesus negou, falou para ela, não, não vou tirar uhum, o pão, e aí é isso que você falou, né? Muitas das vezes, quando a gente recebe um não de Jesus, a gente começa a murmurar. Porque a gente, né, tem a gente acaba, né, tendenciando a pensar assim, ah, se eu estou seguindo Jesus, ele tem que me dar tudo que eu estou pedindo. E não é assim. A nossa relação não deve ser de barganha, né? Não deve ser uma troca, né? E quando ela se colocou nessa posição, ela sabia que Jesus poderia não fazer nada, e mesmo assim, ela sabia que ele ia continuar sendo Deus, o filho de Davi, o sim. Messias. E quantas vezes nós barganhamos com Jesus, né, Vivi? Verdade. Já eu faço isso, então Deus vai me dar aquilo. Não, Deus vai dar, Jesus vai te dar aquilo que for necessário para você. Não é exatamente o que você quer, né? O que eu quero, o que a Cris quer. A gente quer muita coisa, né? Eu quero muita coisa, mas não é exatamente o que eu quero. Né? Tem uma música que diz que não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor para mim. Então ele sabe o que é melhor, em qual momento, né? Não é o que eu quero, eu quero isso, eu vou fazer isso para Deus, porque aí Deus vai me dar isso, né? Não pode ser essa barganha, né? Como a Cris falou. Mas a gente tem que confiar, como essa mulher confiou. Ela fez o pedido dela. Jesus respondeu desta forma, como uma negação. Mas ela esteve ali esperando, aguardou, respondeu a ele de forma humilde também, né? Pedindo a ele a misericórdia
que eu entendo essa resposta dela como um pedido de misericórdia. E, Jesus proclama na vida dela a vitória, a conquista, né, da cura da sua filha. Ela teve, né, Vivi, assim, movimentos muito claros para a gente na nossa caminhada, né, Vivi? Eu vejo, assim, realmente ela fazendo um caminho, né? Um caminho realmente de conversão, né? E é esse caminho que a gente precisa fazer enquanto mulheres, né? Enquanto cristãs, né? Pessoas que querem seguir a Jesus, né? Eu também vejo esse caminho. Ela reconheceu Jesus como Messias, né? Diante de uma negação, ela continuou ali adorando, que ela poderia, diante da negação, pegar e ir embora. Mas ela Verdade. não foi embora, porque ela tinha certeza que Jesus poderia fazer um grande milagre na vida dela, por conta da filha, né? E aí ela se coloca, né, de forma humilde, pedindo com misericórdia a essa bênção, né? O que ela tanto queria, que era a liberdade da filha dela, né? Porque naquela época, uma pessoa possuída pelo demônio era como se fosse assim, lepra, né? A gente já conversou aqui, né? Era uma coisa que Sim, todo mundo se afastava, né? Você não tem vida, né? Você fica moribundo, você não toma banho, você revira os olhos, né? Você é mal visto pelas pessoas, né? Você ser possuído, né, é justamente isso, é você ser um nada, esquecido por Deus. E a filha dela estava nessa posição, esquecida por Deus, né? E ela se coloca como uma grande intercessora na vida da filha dela, né, pedindo, Senhor, então pelo menos as migalhas. E quando ela fala de migalhas, eu lembro muito da passagem, né? É, a fé como um grão de mostarda. Me remete muito sim. isso, né? Mesmo que a nossa fé seja um grão de mostarda, a gente é capaz de fazer grandes coisas, né? Mesmo que a fé seja tão pequenininha, ainda é uma fé. Verdade. E ela ali se mostrou com muita fé, com muita ousadia também, né? Para aquele tempo, mais uma vez, uma mulher estrangeira, né? Se colocar ali diante de Jesus, né? Adorando ele, se jogando aos seus pés, né? Que ousadia, né? Nós temos que ter essa mesma ousadia, Cris, acredito eu. Às vezes a gente fica com muita vergonha, É né? verdade. Ah, eu não quero me expor, eu não quero falar assim, eu não quero fazer, né? E Deus te chama a fazer mais, a fazer além. Eu vejo por mim mesma em vários momentos, né? Nossa fundadora do movimento, muitas vezes já me chamou para algumas coisas que eu, ai, não vou não. Às vezes a gente tem medo, né? A gente, ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas Deus, a cada dia, vai me moldando, me transformando, né? Para que eu seja mais ousada no Espírito Santo, né? Para que eu ouse mais, para que eu faça mais. Porque eu tenho a capacidade. Deus me escolheu, não foi à toa, não foi por um motivo qualquer, né? Ele tem algo além, ele tem algo a mais, como ele colocou aquela mulher naquele momento ali para buscar Jesus. Com certeza a vida dela, a partir daquele momento, não foi mais a mesma, né? Ela não ficou da mesma forma. Tenho certeza que assim, os deuses, né, que ela poderia cultuar, né, com certeza ela deixou de lado. Não Sim, tenho dúvidas disso, né? Porque ela viu ali em Jesus, né, ela reconheceu em Jesus, como está lá no Evangelho, né, então, onde conta também, né, a história da mulher cananeia no Evangelho de Mateus, ela reconheceu Jesus, como você disse, como o Messias, como aquele que viria ao mundo, né, o filho de Davi. Porque foi prometido, né, a Davi que da casa dele sairia o Messias, aquele que iria salvar o seu povo. Então ela o reconheceu ali. Nossa, que ousadia essa mulher teve, né, de ir até lá, de se prostrar aos pés de Jesus e implorar sua misericórdia, para que ele agisse na vida da filha dela. E ela saiu dali transformada, ela saiu dali renovada, era uma nova mulher, era uma nova criatura, por esse contato com o Senhor, né, Cris?
É verdade. E assim, é tão bonito, né, quando a gente vê essa ação, né, da mulher cananeia, porque assim, se a gente voltar um pouquinho, né, no capítulo, um pouco, lá no capítulo mesmo 7, mas nos versículos anteriores, né, Jesus ele estava justamente na sinagoga falando com, né, com os com o povo, né, justamente sobre isso, né? Eu até anotei aqui que em Mateus 7:6 ele fala assim, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando a gente volta um pouquinho o Evangelho, em Marcos, a gente vê que Jesus ele estava chamando a atenção do povo judeu, porque eles honravam, né, seguindo os preceitos, seguindo a religiosidade, seguindo lá a lei de Moisés, né, lavando as mãos, né, comendo só o que era permitido e tudo mais. Porém, aquilo era feito como uma capa, como uma coisa É. de fora. E aí, logo Superficial, né? depois, a gente vê a mulher cananeia, uma mulher que não seguia esses preceitos, que ela não seguia o judaísmo, ela, né, provavelmente ela já tinha adorado outros deuses, mas ela faz justamente esse movimento de adorar o filho de Davi com o coração, né? Então eu achei isso assim tão lindo quando, né, quando eu falei assim, caramba, olha só, né? Jesus ele sai de um lugar onde teoricamente, né, ele deveria ser aceito, né, porque as pessoas conheciam a palavra, né, conheciam a promessa, Sim, conheciam a vinda do Messias, mas eles não viviam aquilo que realmente era de fato viver, né? E aí, né, quando eu me vi, né, quando Deus me falou isso, eu falei assim, Senhor, o que que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou te honrando com os lábios e meu coração está longe de ti? Né? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer, né? Será que meu coração está longe de Jesus, assim como dos judeus, ou está próximo de Jesus, como o dessa mulher cananeia estava? Porque eu consigo ver que essa mulher estava muito próxima de Jesus. sim, O coração sim, delas, ela sabia quem era verdadeiramente Jesus. Ela sabia que Jesus era o filho de Davi, né? Apesar de todas as circunstâncias em que ela vivia, apesar de toda a crise que ela estava tendo com a filha, ela tinha consciência de quem era Jesus, ela tinha certeza. Ela não estava vivendo na expectativa. sim, Cris. Essa certeza, né? Como você já falou lá em Mateus, tem essa certeza quando ela chama ele de filho de Davi, né? Depois, se as mulheres quiserem, né, dar uma lida lá também no Evangelho de Mateus, é Mateus 15, 21, 28. Que aí elas podem também, né, ler para aprofundar ainda mais sobre a mulher cananeia. É, ela tem essa certeza que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, né? Deus feito homem ali, né? A promessa que foi feita lá atrás, que muitos ali, por exemplo, na sinagoga, como você falou no momento, já tinham até esquecido dessa promessa, É né? verdade. Porque do jeito que estavam com o coração fechado, com o coração duro, e não conseguiram reconhecer o Senhor. E ela reconheceu esse Senhor, mesmo não sendo judia, mesmo não professando a mesma fé, né? E ela reconheceu o Senhor e se pôs ali, se prostrou ali diante desse Senhor, pedindo a ele a misericórdia, pedindo a ele a cura da sua filha, né? Ela reconheceu isso. E como eles ali, os fariseus, de coração fechado, com a mente fechada, né? É só isso. Eles acharam que quando, né, o Messias viesse, ia vir de uma outra forma, né? Não ia vir como um simples judeu, né? Ali, uma família simples, tá? Um carpinteiro, né? Não, eles não pensaram que seria dessa forma. Então, eles não acreditaram. Eles não levaram fé, né? Mas aí ela teve essa fé, ela acreditou, mesmo sem professar essa fé, ela acreditou no Messias, foi até ele, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? De Jesus conceder a ela essa bênção, essa cura, através da fé que ela demonstrou,
né, dessa ousadia, dessa coragem, dessa persistência que ela teve, né, de ir até Jesus e mesmo nessa resposta, né, mais ríspida naquele momento, mas ela continuou ali e aguardou com fé que ele poderia realizar o milagre, que ele era capaz de fazer aquilo que ela precisava, não o que ela queria, era o que ela precisava naquele momento, da cura da sua filha. A Sol, né, do nosso movimento até botou, né, um olhar apaixonado, né? É esse olhar realmente que a gente precisa ter para Jesus, né? Mesmo diante de uma negação, a gente continua sendo apaixonada, né? Se apaixonando por Jesus, porque a gente sabe que Ele é o nosso grande Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E assim, Vivi, eu acho bem interessante, porque assim, eu fui meditando, né, na palavra, e fui falando, Senhor, o que que tu queres que eu fale mais, né? E aí, né, conforme eu ia lendo, né, a palavra, né, eu fiquei pensando assim, cara, tudo bem, Jesus deu uma resposta mal criada, né? Não sei, assim, uma respostinha, né, que a gente, como filha, a gente não gostaria de escutar, né? E mesmo assim ela ficou, mas eu também fiquei me perguntando assim, eu até partilhei isso, né, também com um amigo, né, e ele falou assim, cara, mas será que Jesus com certeza, né, Jesus ele é conhecedor do nosso coração, né, então Jesus, é assim, quando eu estava lendo, né, Jesus me mostrou assim, uma pedra totalmente suja, e aí ele falou assim, eu preciso lapidar essa pedra, porque ela pode dar mais. Que Eu lindo. sei qual é o potencial dela. E aí eu vejo, quando Jesus falou isso para ela, né, que eu não é permitido, né, primeiro que meus filhos fiquem saciados, porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorros. Eu vejo assim, Jesus instigando ela, eu quero ver até onde a sua fé vai. E aí ela, na humildade dela, né, ela mostrou até onde a fé dela ia. Ela falou, então tá bom, você quer ver a fé que eu tenho? Então a minha fé vai para o... Aí por isso que me remete muito essa questão da migalhas, né, ao grão de mostarda. Então ela fala, então a minha fé vai até o grãozinho de mostarda. Né? Então é como se Jesus fosse lapidando ela. Né? Jesus, ele prova, né? Não é, assim, vai provando ela e mostrando que a fé que ela tem é fé, não precisa de medidas. Né? Nós, humanos, que temos mania de medir tudo. Né? O quanto será que Deus Verdade. me ama? O quanto que será minha fé? Quando para Jesus, para Deus não é nada. Né? Eu já fui catequista de criança, né? E tinha uma musiquinha que a gente falava assim, pecado, pecadinho, pecadão, esse não. Né? O ser humano, ele tem essa tendência de tudo ficar medindo, quando na Sim, realidade não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado. tudo é pecado. Né? Não existe fé pequena e fé grande, existe a É fé. fé. Né? E aí parece que Jesus ele quis deixar essa lição com essa mulher cananeia, justamente isso. Né? Não importa o tamanho da sua fé, mesmo que ela seja de um grão de mostarda, mesmo que você receba as migalhas do pão, se você crer, um milagre pode acontecer na sua vida. Amém. Amém, E Cris. aí eu pergunto, né, como é que anda a nossa fé? Será que realmente nós estamos tendo fé? E aí eu não estou perguntando o tamanho da nossa fé, não é isso. Mas será que a gente tem realmente uma fé verdadeira em Jesus, de que Jesus pode fazer um milagre na nossa vida? Que eu posso ter essa vida transformada em Jesus? Né? Que eu posso ser uma mulher nova em Jesus? Que eu posso ser uma mulher virtuosa em Jesus? Né? Será que eu posso ter novas atitudes em Jesus? Será que eu creio verdadeiramente nisso? Ou eu tenho aquela síndrome da Gabriela, não, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Porque isso é É. síndrome de Gabriela, De né? Vou crescer, Gabriela, verdade. a gente não é assim.
né? A gente em Jesus sabe que ele pode realmente fazer uma mudança na nossa vida. E aí, né, quando eu vejo essa mulher da Cananéia, eu vejo assim, caramba, Jesus foi lapidando ela o tempo todo. Ele instigou ela e ela provou. Ela continuou ali. Então, essa ousadia dela, né, que você estava falando desde o início, me remete muito a isso, né? Sim. Porque Jesus meio que provou ela. Ah, é? Você está falando que tem fé, mas ó, o pão eu não vou te dar. E aí, o que você vai fazer? Como eu falei, né? Ela poderia ter dado as costas. Não, então, já que tu não vai me dar pão, eu vou embora. E aí, ela falou, não. Mesmo que eu coma migalha, eu sei que minha filha pode ser curada. Eu sei que eu posso mudar. E será que nós temos essa atitude diante de tantas adversidades que a gente tem na vida, diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo? Será que a gente realmente acredita que Jesus é o nosso Salvador, que ele vai ficar conosco todo o tempo, que ele vai ficar conosco no barco, que ele é o Senhor da nossa vida, que a gente não precisa temer, que tudo posso naquele que me fortalece, porque ele é o nosso Senhor, é o nosso rochedo? Ele é o bom pastor que nos pega, que nos redireciona a cada momento da nossa vida? Será que realmente a gente tem essa certeza, Vivi? A gente precisa ter essa certeza, né, Cris? A gente tem que se firmar nessa certeza, a gente tem que ter essa fé, né? Mesmo que pequena, mas ter a fé, né? Não perder a fé, não perder a confiança, porque ele tudo pode, é ele que tudo pode, e eu não posso nada sem ele. Tenho certeza disso, que eu não posso nada sem ele, então eu sou dependente totalmente do Senhor, então eu preciso dele, e eu preciso ter essa fé. Aí você mencionou da resposta, né? Com a resposta que Jesus deu para ela, ela poderia ter ido embora, mas ela persistiu, né? Ela continuou. E aí eu lembro muito da questão das correções, né? Que a gente às vezes foge das correções. Foi uma correção que Jesus, né, quis, né, corrigir ali aquela filha com um pouco mais ríspido, como eu estava falando, né? Não que ele tenha sido grosso de forma alguma, né? Duro, isso, mas firme, né? Mais firme. Isso, mais rígido. Mas ele quis corrigir essa irmã, né? Essa filha, né, dele ali naquele momento, ele quis corrigir, como um pai corrige um filho, né? Até mesmo a partir desse corrigir que Jesus fez com ela, é que ajudou ela nessa conversão, né? Que ajudou a ela a ter uma vida nova. Como eu falei antes, tenho certeza que ela não voltou a ser, né, a mesma mulher antes de chegar aos pés de Jesus. Tenho certeza que ela saiu dali renovada, mas porque essa correção do Senhor, né, ajudou nessa restauração dessa nova criatura, dessa nova mulher, né, transformada para a honra e glória do Senhor, que através da sua fé conseguiu, né, obteve a salvação para sua filha, a cura da sua filha. Exatamente, né, Vivi? E assim, quando eu lembro, né, dessa fé, né, eu estava lembrando, né, que assim, ela teve uma fé ousada, perseverante, né, mesmo diante dessa firmeza de Jesus, né, porque a missão dele realmente era vir, né, para o povo escolhido, né, a gente sabe que isso foi uma promessa de Deus, mas Deus foi tão misericordioso, por isso que eu vejo assim Jesus como um grande intercessor nosso, né, e por isso que ele fez tantos milagres, né, com pessoas improváveis, né, eu vejo ele realmente como esse grande intercessor, né, e aí, né, ela foi perseverante, ela foi ousada na fé. E isso também me fez lembrar de Pedro, né? Porque assim, Pedro, assim, aquela passagem de Pedro, né, no barco, cada vez mais, assim, cada vez que eu leio uma nova história, sempre me remete a isso, né? Quem eu sou? Será que eu sou essa mulher cananeia que fica ali o tempo todo, né? Aí a gente já lembrou de Maria Madalena, né, semana passada, que ficou ali também esperando na certeza, mulheres de atitudes, mas será que eu sou essa mulher de atitude, né, de perseverança, com ousadia, vou lá, porque isso a gente vê que é uma característica nossa, mulheres.
nós somos feitas assim, né? Essa é a nossa natureza. E aí, quando eu olho para Pedro, Pedro foi o escolhido, né? Sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ele foi o escolhido, o pastor. Mas quando a gente vê o caminho que Pedro fez, Pedro foi o cara que negou Jesus 3 vezes. Pedro foi o cara que andou pelas águas, mas quando ele se deu conta de que ele estava andando nas águas e prestou atenção no vento, ele começou a afundar. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Né? E aí eu vejo esse contraponto, sabe? Entre a mulher cananeia e Pedro. E aí eu te pergunto, quem a gente está sendo hoje? Queria que o pessoal respondesse aí. Quem você está sendo hoje? Pedro, né, que fica oscilando como um pêndulo, né? Porque eu vejo que foi exatamente isso, né? Pedro, ele falou, Senhor, quero andar na água. E aí Jesus fala, vem. Chama ele. E Pedro vai. Sempre houve a certeza de que Pedro poderia ser afundado. Mas Jesus, né, no Evangelho, fala que Pedro andou sobre as águas. Ele olhou para Jesus e andou sobre as águas. Quando ele sentiu o vento, ou seja, quando ele sentiu uma adversidade da vida, quando ele sentiu que o negócio ia poder ficar ruim para ele, ele desviou o olhar de Jesus. Né? Ele desviou. E nessa que ele desvia, ele começa a afundar. Imediatamente ele fala, Jesus, vem me salvar. E Jesus vai prontamente. Porque Jesus é desses, né, Vivi? Sim, ele vem nos resgatar sempre, né? Sim. A gente cai, vacila, mas Jesus vem nos resgatar sempre, né? Graças a Deus. Jesus vem nos resgatar, né? Porque somos falhos, somos pecadores, né? Temos as nossas, né, limitações aí no caminho, né? Mas ele vem em nosso socorro sempre, né? E que bom, né, saber que nós temos esse Deus, né, que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio, que vem nos socorrer, nos dar a mão, nos puxar quando a gente está afundando, né? Quando a gente está caindo, né? E trazer a gente de volta. É muito bom. Né? E realmente essa questão, essa comparação, Cris, muito legal que você fez em relação a Pedro e a mulher cananeia, né? A mulher de atitude, ousada, persistente, lá, e Pedro, né? Tendo sido escolhido, né? Como a pedra que ia edificar a igreja, né? E ele com aquela pouca fé. No momento, novamente, vem a questão também do fitar os olhos no Senhor. Quando ele tirou os olhos, quando ele não teve mais foco, foi que ele afundou, né? E acontece muito isso com a gente, né? Às vezes a gente se deixa levar pelas adversidades, pelas tribulações e esquece que nosso Deus é muito maior, né? A gente não pode esquecer disso. Deus é muito maior, né? A gente tem que buscar a Ele sempre, constantemente, né? Para que a gente se mantenha firme, para que a gente se mantenha confiante, perseverante, fiel, né? Assim como ele é. E entender, né, Vivi, é muito isso, né? Entender que mesmo nas dificuldades, né, mesmo nas adversidades, Deus permite, né, que isso nos aconteça, porque é uma forma de Ele nos chamar a essa intimidade com Ele. Né? Eu acho tão lindo, né, quando a gente olha lá, né, o Antigo Testamento, né, quando ele fala, né, que durante 40 anos o povo andou sobre o deserto, mas durante 40 anos eles foram íntimos meus. Eu dei o maná do céu, né, eu acendia lá o pilar de fogo para que eles fossem aquecidos. Então, assim, a grande intimidade de Deus conosco também se encontra nas crises, né? Eu falava aqui, né, assim que a gente começou a partilha das lives, né, o quanto eu fui amada e cuidada por Deus quando eu estava isolada, sem poder falar com ninguém, né? Eu ia para o sol, né, porque a gente sabe que aumenta a imunidade, né, por conta do Covid que eu tinha naquela época, né, só para lembrar aí, o pessoal que está aqui hoje assistindo não participou das outras lives, né, e foi nesse momento onde eu me vi sozinha, foi onde Deus falou assim, agora eu vou cuidar de você.
E Deus foi falando comigo toda manhã, enquanto eu tomava sol, né, através da Bíblia, através do meu diário bíblico, né? Então, assim, é no momento de crise, onde eu pensava que poderia acontecer qualquer coisa comigo, né? Para quem não sabe, meus pais não moram aqui no Rio, né? Moram em outro estado, são de Minas. Eu acho que minha mãe tá aí, mãe, beijo. E aí, né, assim, tem toda a preocupação, né? Sim. Pô, se eu passar mal, quem vai me socorrer? Né? E Deus falou assim, calma, que eu vou cuidar de você. E como eu me senti cuidada e amada nesse tempo, né? Através de mensagens, através das orações, né? Através de pessoas que eu sabia que Deus estava mandando para cuidar de mim naquele momento. Né? Então, assim, é nas crises que nós temos essa íntima comunhão com Deus. Mas para nós termos essa íntima comunhão com Deus, é preciso ter uma ação. E essa ação depende de cada uma de nós, né? Depende de eu querer. Qual é essa ação? Estar íntima com o Pai. Né? É eu querer ter essa relação de intimidade com Ele, através da leitura, né? Através da Bíblia, praticando, imitando Jesus. Né? Porque como a gente viu, é muito fácil honrar Jesus com os lábios, mas imitar Jesus é estar junto dele, é o nosso coração ligado a ele. É estar junto da videira. A videira é Jesus. Né? E isso depende de nossas ações. Nós temos que tomar essa atitude de estar junto dele. E será que nós, diante de tanta crise, diante dessas respostas que às vezes Deus fala, filha, não é agora. E será que a gente fica que nem uma criança mimada falando, então se não é agora, então também não quero. Né? Criança mimada que faz isso. Né? Não vou comer. Mas você já experimentou? Não experimentei. Né? E aí não quer comer. E aí qual é a nossa resposta para Jesus? Quando Jesus nos dá, né, uma crise, nos dá um deserto, como é que a gente se posiciona diante desse deserto? Né? Porque a dor, ela forja também. Né? A dor, ela te prova, e foi exatamente isso que Jesus fez com essa mulher da Cananeia. Né? Ela foi provada na dor, e quem era a maior dor dela? É ver a filha dela possuída por um demônio. Sim. Essa era a grande dor dela. E mesmo assim, Jesus aprovou até o final. Eu até escrevi aqui que eu quero ler para vocês. Jesus olhou para a fé da mulher cananeia de um jeito que um jovem olha para uma pedra rara, mas que não está polida. Jesus instigou a cananeia para que o melhor dela fosse mostrado. Pelo silêncio de Jesus e pela recusa de Jesus, porque, né, quando Jesus se coloca em esconderijo, ele não queria que ninguém soubesse, então ele se silenciou. Sim. Sendo que a cananeia foi lá e, Senhor, Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. E aí, nesse primeiro momento, Jesus recusa, né? Fala, não é permitido que eu tire o pão dos meus filhos. E aí a gente vê que Jesus foi polindo essa pedra preciosa. Né? Ele foi instigando ela, eu quero ver até onde você vai chegar. E Jesus fez isso porque ele sabia. Né? A gente sabe que Jesus conhece o nosso coração. E muitas das vezes nós estamos no raso, numa relação rasa com Jesus. A gente não quer avançar, porque avançar significa se comprometer mais com Jesus. Avançar significa eu ter novas atitudes. E a gente não quer ter isso muitas das vezes. A gente quer ficar no raso, na zona de conforto. Sendo que Jesus, ele conhece verdadeiramente o nosso coração. Ele conhece a nossa intimidade. Ele conhece até onde a gente pode chegar. E aí Jesus faz exatamente isso com essa mulher. Né? E aí ele poliu a pedra até que a fé da cananeia reluzisse, ou seja, que brilhasse. Né? Ele foi até o ponto final.
né? Até o ponto que ele falou assim, não, aqui é onde eu quero que você esteja, é essa fé que eu quero que você tenha. Né? Jesus usou a aflição da mulher para brilhar a fé dela como uma joia rara. E é exatamente isso, mulheres, que Jesus faz conosco. Né? Eu lembro que assim, a primeira vez quando eu peguei, eu estava até partilhando isso com uma irmã hoje de manhã, que quando, né, eu peguei o resultado de sorologia do Covid, eu fiquei assim, caramba, Senhor, é isso mesmo, eu tive câncer em dezembro, tive que fazer iodoterapia, né? Para quem não sabe, a iodoterapia te obriga a ficar longe das pessoas que você ama, porque você fica radioativa, né? Vamos dizer assim. Então eu fiquei aí, foram 5 dias afastada da filha, né? Sem poder ficar com ela. E depois eu tive a sorologia positiva para a Covid, onde eu fiquei 21 dias afastada dela. Né? E eu fiquei assim, quando eu peguei o resultado, eu falei assim, caramba, Senhor, mais um? Né? Porque a gente murmura, a gente é mulher, a gente é humana. Né? E Deus falou assim, calma. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou me manter firme, mas me ajuda. E me mantive firme. Né? E como Deus me forjou, como Deus me mostrou quantas maravilhas têm acontecido comigo nesse tempo. Né? Muitos frutos, eu tenho falado que assim, muitos testemunhos estão sendo gerados nesse tempo. Porque esse tempo que a gente vive hoje é um tempo da gente buscar verdadeiramente essa intimidade com Jesus, né? É deixar ele ir polindo a nossa pedra preciosa, né? É ele ser o nosso jardineiro, é ele cuidar da nossa semente que a gente recebe, né? Através do Espírito Santo a gente vai sendo polido, a gente vai sendo formado, Jesus vai preparando a nossa terra e no tempo propício esses frutos vão ser colhidos por cada uma de nós. Mas depende da minha ação, depende da sua ação, né? Que a gente vai estar fazendo? Qual vai ser meu posicionamento? Eu vou ser como Pedro, que pode vacilar? Ok, mas eu preciso continuar na caminhada. Assim como essa mulher cananeia continuou. Eu preciso continuar no sepulcro, mesmo sabendo que ele está vazio. Assim como Maria Madalena ficou. Para eu receber o que Jesus tem para mim na minha vida como promessa. E se eu não receber, vai continuar sendo Jesus, porque a minha promessa não é daqui, a minha promessa é muito maior. A minha promessa está no céu. Amém. As nossas Amém, promessas, Cris. né, Vivi? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Verdade, Cris. Né? Tantas, a gente já falou, né, de Ruth, Maria Madalena, agora vem a mulher cananeia, e a gente vê, né, essa fé, essa persistência, esse continuar em todas três, né? Que a Ruth lá continuou lá também catando as espigas, né? Maria Madalena continuou à porta do sepulcro, né? Mesmo estando vazio, e a cananeia aguardou, mesmo tendo recebido a resposta dura de Jesus naquele momento, né? Ela ficou também, né? Que a gente possa ter essa mesma persistência, essa mesma perseverança, que a gente não desista pelo caminho. Vacilar, a gente pode até vacilar, mas que a gente não pare no vacilo, que a gente levante, sacuda a poeira e vamos continuar no caminho. A gente está buscando. Eu não sou santa, a Cris não é santa, né? A gente está buscando a santidade, a gente está buscando estar mais próxima de Deus, a gente está buscando essa intimidade. Então, que a gente continue buscando, né? Que a gente não desista, que a gente não se perca pelo caminho. Como eu disse em outras lives, eu não sei qual foi, a gente pode um pouco para a esquerda, a gente pode um pouco para a direita, mas que a gente, né, ajuste lá o GPS para seguir o caminho correto, para seguir o caminho rumo ao Senhor, né, rumo aos céus. Amém. Amém, né? E aí eu ainda botei, né, que crises, as adversidades são mecanismo de Deus para nos direcionar a novas maneiras e mais ainda nos levar a níveis de confiança e entrega e intimidade com o Pai. Vivi, canta um pedacinho, o refrão da nossa música, porque eu acho que a partir disso, né, essa mulher cananeia fala muito no nosso coração, mas eu queria que você cantasse um pedacinho lá da nossa música. Um beijo grande. Beijo. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma